Eu converso agora na Rádio Justiça com o Dr. Rodrigo Carpati, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário e também consultor em condomínios, e vai falar conosco sobre a inadimplência de condôminos. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bom, Fred? Doutor, para iniciarmos a nossa conversa, eu já pergunto para o senhor de bate-pronto, por que há tantos condôminos inadimplentes hoje em dia? Porque isso reflete também o cenário político-econômico do país, que não é um momento favorável, e de qualquer forma, toda prestação continuada, ela tem uma incidência de devedores, de pessoas que não conseguem pagar, seja no condomínio, cartão de crédito, prestação da casa própria ou na aquisição de automóvel. Muito bem. Bom, doutor, o que o síndico do prédio e o corpo diretivo podem fazer em caso de inadimplência? Como eles devem cobrar do condômino? Então, o corpo diretivo e o síndico, eles precisam entender que o condomínio funciona como uma empresa. E a partir do momento que existe um déficit no orçamento, eles precisam trabalhar para recuperar. Como isso deve ser feito? Primeiramente, mapeando. Ele tem que ter uma boa administradora, ele tem que ter um bom controle e saber de bate-pronto quem está inadimplente, e o primeiro momento, a primeira ação, através da administradora ou através do escritório de cobrança, um escritório de advocacia contratado, eles fazem o primeiro contato para entender qual o motivo e tentar receber aquele valor em aberto. Não logrando êxito, o condomínio ele tem que tomar algumas medidas. Ele vai dar o prazo para que aquela cota justifique o ingresso de uma ação judicial e entrar na justiça para cobrar esse débito daquele devedor. Muito bem, aí quando o senhor fala entrar na justiça, especificamente seria em qual segmento? Então, hoje, com o advento do novo Código de Processo Civil, nós temos a execução do título extrajudicial, mas ainda fala-se na ação de cobrança da cota condominial. Então, a primeira situação é tentar esgotar todas as tratativas extrajudiciais para que aquele devedor pague, quite aquilo que está em aberto. Não logrando êxito, o condomínio vai passar o caso para o escritório de advocacia, que vai avaliar se vai ser caso de uma ação de cobrança ou de uma ação de execução para recuperar aquele valor para os cofres do condomínio. Lembrando que sempre que a gente tem um devedor, sempre que alguém não paga, esse percentual ele precisa ser arrecadado para fazer jus às despesas, e o adimplente vai estar custeando essa cota do devedor na proporção do percentual de inadimplência de cada prédio. Bom, eu estou conversando aqui na Rádio Justiça com o Dr. Rodrigo Carpati, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário e consultor em condomínios, e fala conosco sobre a inadimplência de condôminos. Bom, doutor, no começo da nossa entrevista o senhor falou quais as medidas que um síndico e o corpo diretivo podem tomar em caso de inadimplência. E o que não se pode fazer, o que não é uma boa ideia de se fazer? Então, essa é uma pergunta muito interessante, Fred. As pessoas normalmente perguntam o que fazer. O que não fazer é não expor aquele condômino ao ridículo. Por exemplo, levantando numa assembleia, mostrando que ele está devedor para todos os demais, ou, por exemplo, afixando o nome dele na relação de devedores no elevador. O condomínio pode sim e tem obrigação de participar os demais coproprietários no que está nas cotas que estão em aberto, mas isso não pode de forma alguma expor aqueles que estão devendo a uma situação vexatória que, além de ser um crime na esfera de âmbito criminal, também caberia um ressarcimento por danos morais na esfera civil. Muito bem. Quando é que acontece, doutor, a inscrição desse condômino no SPC, enfim, no Serasa? Quando é que isso acontece? Então, isso não é uma situação corriqueira. O condomínio ele não deve inscrever o devedor no Serasa, no SPC. O que ocorre é, quando ingressa-se com uma ação judicial, normalmente os tribunais de justiça eles têm convênio com os órgãos de proteção de classe e envia-se o nome daquele devedor diretamente. Caso o condomínio queira
diretamente negativar o nome, é importante que exista uma previsão na convenção daquele condomínio e que fique claro na Assembleia que o condomínio tomará essa medida. Lembrando que a negativação, caso a pessoa não esteja realmente devendo, isso poderá ensejar também num dano moral e num desfalque para os cofres do condomínio em função de uma condenação. Bom, doutor, também gostaria de saber qual que é a multa estipulada em caso de não cumprimento da taxa de condomínio. Então, nós temos legalmente 2% pela multa moratória, 1% de juros ao mês, mais a correção monetária da parcela que estiver em aberto. Quando o caso é encaminhado para um escritório de advocacia, cobra-se normalmente 10% sobre o débito, ou, dependendo do caso, se tiver na justiça, o valor equivalente à sentença judicial. Bom, e também tem diversos tipos de multa, né, doutor? Tem multa de pós-condenação na justiça, tem multa punitiva também. Como é que funcionam essas multas? Então, a gente tem a multa moratória pelo atraso daquele pagamento, mas a gente tem algumas multas, por exemplo, no Código de Processo Civil, caso o devedor não pague num determinado momento, ele terá o débito majorado em mais 10%, e nós temos aquelas multas na justiça, previstas no Código Civil, que são para os condôminos antissociais e para o não cumprimento de algumas outras obrigações, podendo chegar até 10 vezes o valor da cota condominial. Bom, nós falamos sobre o que o síndico deve fazer, o corpo diretivo deve fazer. Vamos inverter os papéis aqui agora. O condômino, como que ele pode se defender em caso de cobrança indevida ou mesmo de uma cobrança normal que ele esteja devendo? O que ele pode fazer para estar negociando com o condomínio? Então, a primeira situação, o condômino ele tem que participar, ele é parte daquilo, não é o condomínio contra um condômino. O condômino é parte daquilo. Então, é importante que o condomínio tenha um sistema de cobrança regular através de um banco, que as cotas condominiais tenham a baixa automática. Isso acaba evitando uma série de transtornos. A obrigação que o condômino tem, conforme previsto em lei, é pagar o condomínio dele em dia. Caso ele não faça, ele vai pagar com aquela majoração que nós mencionamos. Caso ele seja cobrado de forma inadvertida ou de forma errônea, o importante é que ele acione prontamente o condomínio e explique que aquela cota está quitada, está em dia, e tente resolver o problema da mesma forma que o condomínio tenta resolver de forma extrajudicial, e não buscar uma oportunidade para um ingresso de uma ação para receber valores em detrimento dos próprios condôminos, dos demais condôminos daquele condomínio. Bom, doutor, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de condôminos, né? Um é aquele que tem o apartamento ou a casa própria, e o outro é aquele que paga aluguel também. No caso dessa pessoa que paga aluguel, muda alguma coisa na taxa do condomínio? Muda a forma que ela deve acionar a justiça? Como é que funciona? Então, na verdade, a relação do condomínio é com o proprietário do imóvel. A relação do inquilino, ela é direta com o dono do imóvel. Então, legalmente, o responsável pelo pagamento da cota é o proprietário. Como a lei não impõe não proíbe que o proprietário impute ao inquilino o pagamento do condomínio, isso virou uma praxe no mercado. Quando a pessoa faz uma locação do imóvel, consta que ele será responsável pelo pagamento também do condomínio e do IPTU. Porém, perante o condomínio, o responsável por esse pagamento é o dono da unidade. O que ocorre, com base na Lei de Locações 8245 de 91, as obrigações, as despesas ordinárias são de responsabilidade daquele que está morando, daquele inquilino. E as despesas extraordinárias, com reformas, embelezamentos, são do proprietário. Mas o prédio não tem a ver com essa situação. Essa relação deve ser administrada entre o proprietário e o inquilino. Para o condomínio existe uma cota condominial e não interessa quem está quitando ela, contanto que ela seja quitada.
Muito bem, doutor Rodrigo Carpati, para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor acha que a crise financeira e o desemprego atual aumentaram o número de condôminos inadimplentes? Olha, eu acho que aumentaram sim, eu acho que a gente vê um aumento, mas em contrapartida nós tivemos também o novo Código de Processo Civil que transformou aquela cota, aquela cobrança essa judicial num título executivo, dando mais força para que os condomínios possam cobrar aqueles condôminos que estejam inadimplentes. Então, embora a crise tenha sim agravado a situação, a gente passa a ter novas ferramentas para tentar minimizar essas dívidas. Muito bem, eu conversei aqui na Rádio Justiça com o Dr. Rodrigo Carpati, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário e consultor em condomínios, e falou conosco sobre a inadimplência dos condôminos. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, doutor. Eu que agradeço. Um abraço.